Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia, senhora deputada. Havendo quórum regimental, damos início à reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 27ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia permanente como se encontra, aprovado. Senhores deputados, vamos à pauta. Como já conversamos informalmente no plenário, vamos tratar do PPA e da LOA. Mas, em síntese, mais especificamente, a LOA, os senhores deputados, o orçamento do Estado passará, tem uma estimativa de 48 bilhões de reais, e se houver excesso de arrecadação, poderá chegar a 50 bilhões de reais no ano que vem, e aí será o maior orçamento da história de Santa Catarina, tá? Ultrapassando a casa de 50 bilhões de reais, dos quais serão distribuídos da seguinte ordem: 1 bilhão e 46 milhões para a Assembleia Legislativa, 478 bilhões para o Tribunal de Contas, 3 bilhões e 160 milhões para o Tribunal de Justiça, 1 bilhão 215 milhões para o Ministério Público e 805 milhões para o DESC. As emendas parlamentares impositivas totalizaram 424 milhões 367 mil reais. E também, evidentemente, que cada deputado pode fazer a indicação de cerca de 10 milhões 609 mil 175 reais. Pois não, deputado. Senhor presidente, o senhor poderia só repetir os números, por favor? Eu não consegui... Deputado Antônio, eu vou distribuir um relatório para todos e todos os dados Vossa Excelência terá conhecimento. Ok. Obrigado, senhor. Pode distribuir, por favor. Distribui, desculpe, era para ter já distribuído o relatório para cada um dos deputados. Então, na planilha, Vossas Excelências receberão os relatórios do PPA e da LOA, onde consta ali, por exemplo, o valor correspondente para a área da saúde, 42 bilhões de reais. Da educação, 84 bilhões de reais. E 297 bilhões para demais funções do Estado. Foram um total de emendas não impositivas de 73, que alcançou mais de 1 bilhão de reais. E aí, se nós tivermos aí um número de cerca de 3 bi, quase 4 bilhões de investimento, foi mexido em praticamente 25% do orçamento do Estado. E, de comum acordo, nós reduzimos todas as emendas, o valor delas, e chegamos a 304 bilhões de reais. E somente 2 emendas foram rejeitadas, como já levei ao conhecimento de Vossa Excelência. Ainda também, só para exemplificar, no total de mexida, teve uma ação que estava previsto no orçamento para ser investido 495 milhões, e nas emendas foi reduzido todo esse recurso e ainda ficou devendo 51 milhões. E nós fizemos a recomposição de todos esses números. Então, senhoras e senhores, em síntese, é essa a situação atual da LOA e do PPA. E Vossas Excelências estão recebendo o físico. Deputado Antídio, é muito papel, né? Tá bom. Agora veja o trabalho que dá. Mas, senhores, os relatórios estão de acordo com que tudo foi conversado até a presente data, né? Pergunto a Vossas Excelências se estão satisfeitos com a minha fala.
Se estiverem satisfeitos, eu dou por lido os relatórios e abro a discussão. Então, dou por lido o relatório do PPA, o 0339/2023, bem como também dou por lido o relatório do 0385/2023. Abro a discussão para ambos os projetos de lei. Deputado Ivan. Senhor presidente, só queria, mais uma vez, parabenizar a condução dos trabalhos de Vossa Excelência, trabalho árduo, trabalho difícil de ser feito, a forma como Vossa Excelência conversa com os parlamentares, encontra alternativa, a forma como Vossa Excelência consegue, dentro do processo, atender a cada um de nós aqui, nas suas respectivas realidades regionais. Então, em nome do Partido Liberal, do Governo do Estado e do governador Jorginho Melo, quero agradecer a dedicação e compromisso, que já é marca de Vossa Excelência aqui no Parlamento Catarinense, fazer esse grande trabalho, não em defesa do Parlamento, nem em defesa do governo, mas em defesa dos catarinenses. Muito obrigado. Senhores deputados, continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Mário Mota, por favor. Alô? Ok. Presidente, eu gostaria apenas de acoplar o cumprimento ao que acaba de enaltecer o deputado Ivan Nates. Parabéns. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto ao projeto de lei 0339/2023. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Igualmente, coloco em votação o parecer e voto ao projeto de lei 0385/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2024. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está aprovado no âmbito interno desta comissão o PPA e a LOA. Vamos aos demais projetos, senhores. Senhores, todos os projetos de lei que vou relatar a partir de agora, todos eles, nós verificamos toda a documentação que foi acostada aos presentes projetos, em especial, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a questão orçamentária e questão financeira. Todos eles nós observamos bem. Toda a nossa equipe, aqui eu quero agradecer a equipe da Assembleia Legislativa, dos gabinetes que subsidiaram, né, a feitura destes relatórios. Vamos ao primeiro. Relatório e voto ao projeto de lei 0366/2023, que dispõe sobre a suspensão dos prazos de processo e procedimentos administrativos no âmbito do Poder Executivo, na Administração Estadual de Santa Catarina. Esse projeto de lei suspende os prazos dos processos e andamentos no Poder Executivo enquanto durar praticamente, né, a férias forense do Judiciário. Vou dar um exemplo. Tribunal Administrativo Tributário fica parado 30 dias de acordo com esta lei. Então, a documentação, como disse, está toda acostada. O meu voto é pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concordam, permanece como se encontra. Aprovado. O projeto de lei, o 0459/2023, que trata da recuperação de recursos do BADESC. O senhor presidente da Casa pediu que eu retirasse de pauta. Está retirado de pauta, junto com aqueles outros dois. Também está retirado de pauta o projeto de lei 0461/2023, que é o Recuperar Mais, conforme acordo feito agora há pouco no plenário. O projeto de lei 0462, que é autor do Governo do Estado, que fixa o valor do auxílio alimentação aos servidores públicos, ativos e inativos de Santa Catarina. Da mesma forma, levo ao conhecimento de Vossas Excelências que verificar toda a documentação, principalmente aquelas referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, está tudo ok, principalmente a questão orçamentária e financeira. E o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão. Presidente. Não havendo quem queira, deputada Luciane Carminati. Eu quero pedir vista dessa matéria. Como? Dá para pedir vista, se não foi dado vista, né?
Se Vossa Excelência pedir visto, para mim não tem problema nenhum, dou visto, mas com compromisso de votarmos amanhã. Tudo bem, tudo bem. Visto em gabinete da deputada Luciane Caminati, com compromisso de votar amanhã, dia 14. Projeto de Lei 0499, que trata o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina. Também, da mesma forma, toda a documentação acostada está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontra aprovado. Projeto de Lei 0500, que trata da instituição que dispõe sobre a concessão de crédito presumido do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços e de comunicação às cooperativas de energia elétrica, conforme já discutido com Vossas Excelências. Está sendo revogada a lei sancionada de setembro do ano passado e trazendo toda aquela questão para dentro do novo projeto, concedendo também possibilidade das cooperativas de energia elétrica de Santa Catarina usufruir de até 20% do ICMS para aplicar em projetos de melhoria do sistema elétrico de Santa Catarina. Da mesma forma, toda a documentação acostada está regular. Por isso, o meu relatório e voto é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Projeto de Lei 0501 trata da redução do ICMS da querosene de aviação, conforme já exposto também a Vossas Excelências, um grande programa de redução para atrair mais voos em Santa Catarina, não só nos chamados grandes aeroportos, mas também nos pequenos aeroportos, para verificar a possibilidade que as companhias aéreas possam apoiar no sistema Conecta, dos pequenos aeroportos, com destino de pequenos aeroportos, dos pequenos aeroportos para os grandes aeroportos, e aumentar também a operação com voos internacionais. O projeto de lei foi consensuado com o Governo do Estado. Inclusive, faz parte do projeto de lei a contagem dos chamados voos internacionais de carga. Também a documentação acostada está regular e o meu voto é pela aprovação da matéria na forma da emenda modificativa que ora apresento. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado. Também o projeto de lei, o 0502, está retirado de pauta. Então, os 3 projetos retirados de pauta, vou levá-los para o presidente. O projeto de lei, o 0503. O 503, que é o da cesta básica, também está retirado de pauta. São 4 projetos que eu vou levar ao presidente. Senhores deputados, o projeto de lei, o 0504/2023, que autoriza o Poder Executivo a receber imóveis em regime de cessão de uso do município de Chapecó. O meu voto é pela aprovação da matéria. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Só uma dúvida, qual é o imóvel? É do Hospital da Criança. Ah, ok. Obrigada. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com qual permanece como se encontra aprovado. Projeto de lei 0506. Trata-se de benefício concedido ao alho recebido de produtor situado no Estado e também aos estabelecimentos abatedores de gado ovino. Também a documentação constada preenche os requisitos da lei de responsabilidade. E o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontra aprovado. Vamos agora, senhores deputados, aos projetos de lei de interesse do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Também todos os projetos de lei de origem do Poder Judiciário, todos eles foram minuciosamente examinados e todos eles preenchem os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro projeto, relatório e voto ao projeto de lei complementar 0022/2023, que altera a lei complementar 090 de 93, no tocante às regras de progressão funcional dos servidores, bem como quanto aos requisitos de investidura para os cargos públicos do quadro pessoal do Poder Executivo do Judiciário de Santa Catarina, cria a gratificação de atividade de nível superior e dá outras providências. O meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei de número 0024/2023, também de autoria do Tribunal de Justiça, que cria, transforma, extingue cargos do Poder Executivo, do Poder Judiciário de Santa Catarina, altera a lei complementar número 90 de 1º de julho de 93 e adota outras providências. Da mesma forma como o anterior, examinando toda a documentação, o meu voto é pela aprovação da matéria, da forma original, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Presidente, eu vou deixar meu voto contrário. Com voto contrário, deputado Gessé Lopes. Aprovado por maioria. Relatório e voto ao projeto de lei 0026, também de origem do Judiciário, que altera a lei complementar 706, de 29 de setembro de 2017, que regulamenta a alínea B do inciso 2º, do parágrafo 2º do artigo 101 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. O meu voto é pela aprovação da matéria. O meu voto é pela aprovação da matéria, como afirmei. É pela aprovação da matéria na forma original, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Também projeto de lei de origem do Judiciário, de número 0027/2023, que transforma cargos do quadro do Poder Judiciário, mais especificamente no quadro de pessoal da magistratura. Igualmente, o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original, de acordo com toda a documentação acostada. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Aqui, presidente. Deputado, desculpe, deputado Gessé. Aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Gessé Lopes. Projeto de lei complementar 0036, também de origem do Judiciário, que cria varas e cargos de juiz de direito na estrutura do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, cria cargos do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, altera a lei complementar número 90, de 1º de junho de 93 e adota outras providências. O meu relatório e voto, senhor deputado, após examinar toda a documentação, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado, com voto contrário do deputado Gessé Lopes. Projeto de lei de número 0038, também de origem do Tribunal de Justiça, altera a lei complementar 755, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os emolumentos do Estado de Santa Catarina, e a lei 8067, de 17 de setembro de 1990, que cria o Fundo de Reaparelhamento Judiciário e dá outras providências. Também verifiquei toda a documentação, não vejo óbice na sua regular tramitação, e o meu voto é pela aprovação da matéria da forma original. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Senhores deputados, projeto de lei de número 0471/2023, também de origem do Judiciário de Santa Catarina, que dispõe sobre a desacumulação das competências dos serviços de notas e protestos da comarca de Tubarão e da outras providências. Também verifiquei toda a documentação acostada e o meu voto é pela regular tramitação, ou seja, pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Agora, de interesse do Ministério Público de Santa Catarina, senhor deputados, projeto de lei complementar de número 0033/2023,
que altera a Lei Complementar 715, 16 de janeiro de 2018, para elevar a entrância das promotorias de justiça da comarca de Araranguá e a Lei 736, de 15 de janeiro de 2019, para transformar cargos efetivos do quadro pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O meu voto é pela aprovação da matéria na forma original, conforme toda documentação acostada ao presente projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria, com voto contrário, deputado José Lopes. Projetos de lei de interesse do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei complementar 0019/2023, que institui o quadro especial no âmbito do quadro pessoal do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Estabelece outras providências. O projeto de lei também, verificando toda a documentação acostada, não vejo óbito da sua regular tramitação, razão pela qual emito o meu voto, que é pela aprovação da matéria, da forma original, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra. Aprovado. Com voto contrário, deputado José Lopes. Ainda de interesse do Tribunal de Contas, relatório e voto ao projeto de lei complementar 0034/2023, que dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Da mesma forma como os anteriores, verifiquei toda a documentação acostada, não vejo óbito da sua regular tramitação, razão pela qual emito o meu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar 0035/2023, que altera a lei complementar 202 de 2000, que instituiu a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Senhores deputados, alguém deseja falar? O meu voto, senhores deputados, também verificando, após verificar toda a documentação constada, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado José Lopes. Ainda de interesse do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, emito o meu relatório e voto, que é ao projeto de lei número 0482/2023, que dispõe sobre a remissão de débitos não tributários aplicados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. O meu relatório e voto é pela aprovação da matéria, conforme a documentação acostada. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra. Aprovado. Senhores deputados, peço permissão a Vossas Excelências para incluir esta pauta, um projeto de lei de interesse do governo que trata do DETRAN. Se Vossas Excelências concordarem, está incluído na pauta. Relatório e voto ao projeto de lei 0487/2023, que dispõe sobre a organização, a estruturação, o funcionamento e as competências do Departamento Estadual de Trânsito, e estabelece outras providências. Também examinei toda a documentação e verifiquei que não há óbice da tramitação regular, de tramitação regular. Trata-se, pois, senhor deputado, de síntese, tirar o DETRAN do guarda-chuva da segurança pública e dar independência ao DETRAN. Esse em síntese. E fazendo mais algumas reestruturações internas. Não há qualquer criação de cargo, muito pelo contrário, há uma diminuição. Tá? E é o presidente do DETRAN, o nosso sempre deputado Kennedy Nunes. Em discussão, o relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Deputado Ivan Nates, com a palavra. Senhor presidente, eu só queria fazer uma pequena observação, porque eu entendo que essa matéria é matéria que trata de tema de interesse da administração pública. E, portanto, ela obrigatoriamente tem que passar pela Comissão de Trabalho, sob pena de ter um vício formal. E quero fazer aqui um registro de que alguns projetos que passam pela primeira secretaria da deputada Paulinha têm, de alguma forma, evitado a Comissão de Finanças, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Não é a primeira vez, nós temos notado isso outras vezes. E Vossa Excelência, como é um grande articulador, quero fazer esse registro aqui em público,
que a deputada Paulinha tem feito despachos, evitando a passagem de matérias que são obrigatoriamente de participação da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, por motivos que eu não sei explicar aqui. Mas eu registro que essa matéria tem que passar pela comissão, Deputado Ivan, está Comissão de registrado. Trabalho, sob pena de ser invalidada. Eu faço essa observação, Vossa Excelência, e até gostaria de fazer um debate aqui com os colegas a respeito disso. Deputado Ivan, está registrado o seu reclamo e vou levar ao conhecimento do presidente da Casa sobre a situação. Aqui no projeto de lei que eu tenho em mãos, que é uma cópia, não consta a destinação das comissões, mas está registrado e vou pedir para constar em ata. Vou conversar a respeito disso. Senhor deputado, deputado Mário Mota, quer falar? Não, só queria confirmar a retirada do ITCMD, o 502.223. O ITCMD foi retirado de pauta. Ok, obrigado. Foram 4 projetos, é isso que foram retirados de pautas? Eu tentei acompanhar, mas... Deputado, confesso. vamos aqui. Vou votar primeiro do Detran aqui. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação para ser em voto ao projeto de lei 0487/2023. O senhor deputado, com qual permanece como se encontra? O senhor deputado, com qual permanece como se encontra? Aprovado por maioria com a abstenção do deputado Ivan Nades. Está retirado de pauta o projeto de lei o 459. Está retirado de lei o 461, está retirado de lei da pauta o 502, que é esse, deputado Mário Mota, e o 503. Senhor presidente. Deputado Jair Milton, quer falar? Sim, senhor presidente, submeto a Vossa Excelência, se possível, esta pauta, a relatoria do projeto 200/2023. Já vamos tratar dessa questão em seguida, deputado. Sim, se possível, colocar esta pauta. E se me permite também, senhor presidente, a questão do deputado Ivan Nades, é muito pertinente, mas acho que não cabe à nossa comissão aqui analisar isso, cabe a ele recorrer à presidência. Vou registrar. Obrigado. Senhor deputados, vamos agora ao projeto de lei em poder de Vossa Excelência, deputado Fernando Crelli. Senhor presidente, muito bom dia, senhores deputados, senhora deputada. PL 0278/2023, autoria do Governo do Estado, altera o anexo 3 da Lei Complementar número 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão de administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. Direto ao voto, senhor, é um voto longo, mas já vou fazer um resumo aqui aos senhores deputados. Compete a essa comissão a análise da proposta legislativa sobre os aspectos financeiros e orçamentários. Nessa linha, constata-se que a norma pretendida tem como objetivo realizar ajustes na administração pública estadual para aprimorar o atendimento às demandas da população e alinhar-se ao Plano de Ajuste Fiscal do Estado, PAFISC, destacando a criação de 60 funções gratificadas para servidores que lidam com a transferência de recursos para os municípios e entidades, visando otimizar a prestação de serviços públicos e consonância com as diretrizes do plano. Ademais, no artigo 3º do projeto de lei em pauta, estabelece a fonte de custeio para os fins da disposição nestes entabuladas, ou seja, que as despesas decorrentes da execução da lei, ora perseguida, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do Estado. E o seu turno, o artigo 4º, autoriza o Governo do Estado a promover as adequações necessárias da Lei Orçamentária Anual no exercício 2023 e no Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, PPA 2020-2023. Demais disso, ao examinar os autos, observa-se que a proposição não viola nenhuma disposição da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, por tudo, mais que consta nos autos, não vislumbro nenhum óbice orçamentário financeiro à regular tramitação da proposição legislativa. Quanto às emendas apresentadas, julgo que a modificativa e a aditiva apresentadas pela deputada Paulinha não devem ser acatadas, vez que criam, na esfera da Fundação Catarinense de Esportes, a FESPORT, uma nova diretoria e cargos para sua estrutura, aumentando a despesa prevista para a medida nos termos propostos do Poder Executivo. Então, tem uma emenda, deputado presidente Marcos Vieira, que não foi acatada porque cria uma função diferente do que veio o projeto original do governo.
No que concerne a emenda substitutiva global, de autoria do líder do governo, deputado Massoco, considero que deve ser acatada, já que apenas visa a atualização da nomenclatura dos órgãos envolvidos no projeto. A mudança da denominação da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Agricultura e Pecuária busca incluir nas atribuições da pasta a pecuária, setor crucial e importante para Santa Catarina. Ante exposto, manifesto meu voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto de lei 0278/2023, senhor presidente. Senhores deputados, o deputado Fernando Crane emite seu relatório e voto ao projeto de lei de número 0278/2023, de interesse do Governo do Estado. E o seu voto é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global, de autoria do líder do Governo, deputado Massoco. Senhores deputados, em razão de ter um substitutivo global apresentado pelo deputado Massoco e Vossa Excelência não tomaram conhecimento, vou conceder vistos coletiva a todos os senhores deputados para que tomem conhecimento do voto do substitutivo global. Perfeito. Senhor presidente, se o senhor me permite... Só um pouquinho, deputado o Fernando. Eu pediria a Vossa Excelência se a gente pudesse ser um pouco mais sucinto no relatório e voto, já em razão do adentado. Mas Vossa Excelência com a palavra. Se o senhor me permite, eu tenho um extra-pauta, um projeto de lei do deputado José Milton Schaeffer. Se havendo concordância dos senhores deputados, ok, pode fazer a leitura. Projeto de lei 0479/2023, autoria do deputado Zé Milton Schaeffer, altera o artigo 2º da lei 18.576, 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a dispensa de apresentação da certidão negativa de débitos estaduais, CND, para fins de celebração de convênio, contrato ou instrumentos entre o Estado de Santa Catarina e hospitais filantrópicos. O voto, senhor presidente, é pela admissibilidade da continuidade da matéria. Voto pela continuidade, pela admissibilidade. Concluiu. Deputado Fernando Crane faz o relatório e voto ao projeto de lei 0479/2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que é pela aprovação da matéria. Eu queria pedir vistas de gabinete desse projeto. O deputado Mário Mota havia solicitado por primeiro. Deputado Mário Mota. Se o GCE vai pedir vistas, eu aguardo o retorno da vista, sem problema. Quer vista também, deputado Mário? Não, é que eu tenho um projeto é uma proposta de emenda à Constituição com teor semelhante. Vamos lá. Então, vista aos deputados José Lopes. Deputado Luciano Gabinati, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente, deputados. Eu faço a relatoria do PL 0041 de 2023, de autoria do deputado Marcos Vieira, que dispõe sobre a participação do Estado de Santa Catarina nos consórcios públicos interfederativos de saúde, nos termos da Lei Nacional 11.107, de 6 de abril de 2005, e estabelece política de ressarcimento da produção de serviços de saúde ambulatorial a ser realizada pelos municípios do Estado de Santa Catarina por meio dos referidos consórcios. Eu vou resumir o meu parecer em função dos inúmeros projetos a serem relatados, mas gostaria apenas de citar aos deputados que essa matéria ela está tramitando aqui nesta casa desde início do ano, né? Desde março desse ano, portanto, tem um longo período. E eu gostaria de registrar o que consta na Lei Federal 11.107, a Lei dos Consórcios Públicos, artigo 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de sua validade as obrigações que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com um consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. No decorrer da tramitação desse projeto de lei, a diretoria do Tesouro Estadual da Fazenda, a DIT, se manifestou por meio do ofício 251 da seguinte forma:
Abre aspas, a gestão desses recursos e a sua otimização no sentido da melhor e mais ampla prestação dos serviços de saúde à população catarinense, em atenção à eficiência, cabe exclusivamente à Secretaria de Estado da Saúde. Desse modo, a definição das prioridades da área e a observância dos limites disponibilizados na programação financeira e no cronograma de desembolso mensal é de competência da SES. Lembramos que a eventual adoção do modelo, por se tratar de uma descentralização das ações e serviços de saúde, deverá reduzir o custo administrativo suportado diretamente pelo Estado, proporcional às ações descentralizadoras. Quero lembrar a todos que, dentro da perspectiva do SUS, um dos princípios é a descentralização dos serviços de saúde. A Secretaria de Estado também se manifestou afirmando que, ao final da reunião, esta secretaria se comprometeu a apresentar aos representantes dos consórcios e membros da Assembleia Legislativa um substitutivo ao projeto de lei 0041, a qual será apresentado no dia 12 de maio. Então, só para situar, o deputado Marcos Vieira apresentou o 0041, a Secretaria da Fazenda foi consultada e a Secretaria da Saúde remeteu um substitutivo global que consta aqui a emenda substitutiva global ao PL, conforme tratativa que foi dada de maio até agora. Após meses de tratativas, o deputado autor manifestou que ocorreram avanços para a construção de uma nova redação para o projeto que estamos analisando. A nova redação proposta representa o resultado dos esforços conjuntos e acordos entre o deputado autor, a Associação de Consórcios Intermunicipais de Saúde, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde. Eu quero destacar que todos os deputados estão acompanhando o grande desafio que é a execução das cirurgias eletivas, a execução dos procedimentos que muitas vezes o Estado não consegue avançar e nós temos filas homéricas por diferentes anos e isso, quem paga essa conta é o cidadão que está lá na ponta. Então, a garantia desta emenda substitutiva global ao PL 41 significa um aporte de 30 milhões de reais para 2024 aos consórcios municipais de saúde e tem como objetivo central ajudar para que nós tenhamos agilidade e, assim, diminuir a dor de quem está lá aguardando. Então, como relator, eu quero, inclusive, agradecer ao deputado presidente da comissão, por me delegar a competência dessa relatoria, que eu entendo ser fundamental o avanço, não só para o ano que vem, mas queiramos que nos próximos anos nós possamos, inclusive, garantir um aporte de recursos maior para que os municípios e, portanto, o cidadão que está lá no município seja beneficiado no seu direito à saúde. Então, o meu voto é pela aprovação na forma da redação da segunda emenda substitutiva global em anexo. Obrigado, presidente. Senhores deputados, relatório e voto da deputada Luciane Caminati ao projeto de lei 041/2023, de autoria do deputado Marcos Vieira, que trata dos consórcios intermunicipais de saúde. Vou me permitir, senhores deputados, tecer alguns comentários a respeito desse projeto de lei. Eu tenho bem claro de que aquela velha tese de que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, e este é um caso, deputado Antídio. Tudo isso começou com o então deputado estadual Fernando Coruja, de Lages, quando exercia o seu último mandato. Em 2017, eu era relator do Orçamento do Estado e o deputado Coruja trouxe todo um grupo representando os consórcios intermunicipais de saúde para conversar com o relator do orçamento para ver da possibilidade de inserir uma emenda e conceder um auxílio financeiro diretamente aos consórcios intermunicipais de saúde. Estudamos a matéria e, na época, chegamos à conclusão de que deveríamos fazer uma emenda em favor dos consórcios de cerca de 5 milhões de reais. Nós fizemos a emenda, a Comissão de Finanças aprovou, o plenário aprovou,
e o governo do Estado vetou a emenda. O governo do Estado vetou a emenda. De lá para cá, todos os anos, nós vimos fazendo emendas e aumentando seu valor, até que finalmente, em 2020, a Assembleia aprovou a emenda e o governo sancionou. E aí, em 2021, o governo pagou 20 milhões de reais aos consórcios intermunicipais. Ressarciu o dinheiro. Na verdade, é uma dívida histórica do governo do Estado para com os consórcios. Nós fizemos a emenda outra vez para 2022, foi aprovado, o governo sancionou, mas não pagou. 2023, esta casa fez mais uma vez a emenda, aprovou, e o Estado pagou, dos 40 milhões previstos, pagou 30 milhões. Então, um avanço extraordinário. Então, houve um acordo com todos os consórcios intermunicipais de saúde, no sentido de que nós elaborássemos um projeto de lei. E esse projeto de lei nós elaboramos de acordo com outros projetos de lei aprovados em outros estados. E Santa Catarina fez a sua modulação. Nós temos 14 consórcios intermunicipais de saúde em Santa Catarina e, infelizmente, a Secretaria de Estado da Saúde não está inserida dentro desses consórcios. O que é que eu quero dizer com isso? Os prefeitos, aliás, todo cidadão que se sente insatisfeito com alguma coisa, o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo é o do prefeito. Então, se ele tem um problema de saúde de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade, é o prefeito que ele encosta o dedo para... E o prefeito acaba autorizando a realização de exames, de procedimentos médicos, em todas essas instâncias, baixa, média e alta complexidade. E as prefeituras que bancam, são os consórcios intermunicipais que bancam. E o Estado, que tem a competência com a União, da alta complexidade, da média e alta complexidade, não faz nada, se omite e fica devendo. Para os senhores terem uma ideia, o município que mais aplica em saúde per capita é o menor município de Santa Catarina, que é Santiago do Sul. É o que mais aplica. Infelizmente, deputado Antílio, o município que menos aplica per capita é Joinville, que é o maior. Então, os pequenos municípios realmente dão assistência médica hospitalar de qualidade aos seus cidadãos. Então, nós temos a ideia de elaborar esse projeto de lei e trazer para dentro dos consórcios intermunicipais a Secretaria de Estado da Saúde. Elaboramos o projeto, fizemos audiência pública com participação de muitos dos senhores deputados, prefeitos, secretários municipais de saúde, todos os consórcios municipais. Chegamos a elaborar um projeto de lei, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi baixado em diligência à Secretaria de Estado da Saúde e, de forma consensuada, FECAM, consórcios intermunicipais de saúde, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Saúde e agora conosco, fez um substitutivo global com a concordância e assinatura de todos. Por isso que é muito, muito importante esse projeto de lei, pois a partir de então não haverá mais necessidade de fazermos emenda no orçamento destinando recursos para os consórcios intermunicipais de saúde. E esse projeto vai resolver. Por quê? Porque dentro do contexto do colegiado vai estar sentada a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde para resolver todas essas pendências. Vai melhorar muito. E, aliás, hoje, o deputado Mauro de Nadal deu uma sugestão que eu reputo da mais importante possível, que podemos, o ano que vem, modificar esse projeto de lei. E qual é a ideia dele? Trazer para dentro dos consórcios intermunicipais a realização das cirurgias eletivas. É importante trazer para dentro dos consórcios a realização, a obrigatoriedade dos consórcios realizarem as cirurgias eletivas de cada uma das suas regiões. E explica o nosso presidente, deputado Mauro, mais rápido e mais barato. Mais rápido e mais barato, porque a fila vai ser por região. Então, esse é um grande passo que está sendo dado e nós podemos fazer uma modificação na lei o ano que vem para fazer com que as cirurgias eletivas possam estar dentro das competências dos consórcios intermunicipais de saúde. Então, esse, sucintamente, é uma explicação que leva a vocês. Mas coloco em discussão o relatório e voto da deputada Luciane Caminati. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. E muito obrigado. Deputada Luciane Caminati terminou. Deputado Lucas Neves. Senhor presidente, só gostaria de solicitar a retirada de pauta do 0414, por gentileza.
Senhor deputado, o deputado Lucas Neves pede retirada de pauta do projeto 0414, retirada de pauta. E relata o 0285/2023. Passo à relatoria do projeto de lei 285 de 2023, que institui o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal, ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica e da outras providências, de autoria da deputada Paulinha. Sob o viés delineado, anoto que o cerne do projeto de lei em exame é garantir os direitos às mulheres parturientes de natimorto ou com perda gestacional espontânea, perda neonatal ou que foram submetidas à violência obstétrica. Pois bem, no tocante ao conteúdo afeto a este colegiado de finanças e tributação, cabe dirigir o olhar para os dispositivos que remetem ao aumento de despesa ou renúncia de receita orçamentária. No que concerne ao direito de recebimento de atenção integral à saúde das parturientes, nos casos especificados por meio das ações e serviços elencados na proposta, observo que, quando fornecido diretamente pelos órgãos públicos, especialmente pelo Sistema Único de Saúde, não há que se falar em aumento de despesa, uma vez que o protocolo, os procedimentos e os profissionais exigidos por essa proposta já se encontram disponíveis, inclusive as equipes multidisciplinares. Quanto à apresentação desses mesmos serviços por parte de particulares ou entidades de terceiro setor que prestam serviços públicos de saúde, não vislumbro óbice desde que os procedimentos e suas custas estejam previstos no dispositivo contratual estabelecido. Pela análise exposta, entendo que tanto a justificação do projeto de lei apresentada a esta Casa Legislativa quanto a proposição afirmam a sua adequação às peças orçamentárias. Ante o exposto, com fundamentos regimentais 73, artigos 73 e 144, voto, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, pela admissibilidade da continuidade da tramitação e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 0285 de 2023, por entendê-lo compatível com as normas orçamentárias vigentes. Era este o voto, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto ao projeto de lei 285/2023, emitido pelo deputado Lucas Neves, em que a autora a deputada Paulinha, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Ivanatos, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente. Presidente. Deputado Gessé, com a palavra. Eu tive em conversa já com o deputado Zé Milton, nós fizemos análise do projeto aqui, então nós estamos devolvendo o projeto para votação. Qual é o nome do projeto? Mas primeiro vamos ao deputado 479. Ivan, depois a discussão e votação do outro projeto. Deputado Ivanatos. Senhor presidente, estou relatando o PL 74.2023, de autoria da deputada Paulinha, ou seja, fazendo devolução de vistas. Estou devolvendo sem manifestação, embora registre que os contratos, ou que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que os contratos firmados com concessionárias de serviço público não podem ser alterados por lei. Logo, a proposta me parece inconstitucional, mas estou devolvendo sem manifestação a vistas. Vossa Excelência devolve o PL 0074/2023, da autoria da deputada Paulinha, sem manifestação. Vossa Excelência tem outro projeto também, que é o 0412. Vossa Excelência autorizar, faço Sim. o voto do 412. Vossa Excelência também faz devolução? Faço devolução. Também sem manifestação? Isso. Vamos então ao 412, em que é relator... O relator da matéria é o deputado Antídio. A autora é a deputada Paulinho. O deputado Antídio, quando emitiu o seu relatório e voto, o fez pela aprovação da matéria. Tendo em vista a devolução sem manifestação, coloca em discussão o relatório e voto do deputado Antídio. Não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Agora vamos ao projeto de lei também devolvido pelo deputado Ivanatos, ao PL 074, também tendo como autora a deputada Paulinha. E no âmbito interno desta comissão, o relator da matéria foi o deputado Lucas Neves. Sua Excelência, quando emitiu o seu relatório e voto, o fez pela aprovação da matéria nos termos da redação original. Como houve devolução sem manifestação, coloco em discussão o relatório e voto do deputado Lucas Neves. Deputado Zé Mioto, com a palavra.
Senhor presidente, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu quero parabenizar a deputada Paulinha e também o deputado Lucas Neves pelo parecer. Eu acho que já passou da hora de nós utilizarmos PIX e cartão de crédito, débito, utilizarmos, sem fazer propaganda aqui, Apple Pay e demais ferramentas tecnológicas e evitar a moeda impressa. Então, parabenizar, eu acho que nem precisaria de projeto de lei para isso, mas, uma vez que, às vezes, no Brasil tem que ser por força de lei, então, parabenizar e declarar meu voto favorável. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto do deputado Lucas Neves, que é pela aprovação da matéria, o projeto de lei 0074/2023, da autoria da deputada Paulinha. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Mário Mota, com a palavra. Senhor presidente, pela ordem. Não escutei, deputado Ivan. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu só queria solicitar a autorização de Vossa Excelência, dos demais membros da comissão, para devolver o projeto 4/2023, de autoria do deputado Matheus Caldorim, que altera a Lei 13.1361, o ITCMD. Eu estou devolvendo, senhor presidente, se Vossa Excelência autorizar, sem manifestação. Se os senhores deputados concordarem, fica incluído na pauta a devolução. Incluído, deputado Ivan Nats, que havia solicitado vista ao projeto de lei de número 004/2003, de autoria do deputado Matheus Caldorim, faz a devolução sem manifestação. E o relator da matéria é o deputado Mário Mota, que emitiu o seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu gostaria de lembrar o teor desse projeto, uma vez que nós temos um projeto do governo também falando sobre isso. Só lembrar o teor do projeto, por favor. Deputado Jair Mioto, não houve pedido de apensamento, razão pela qual, obrigatoriamente, eles tramitam de forma separada. Senhor deputado. Só se o senhor puder ler a ementa do projeto. A ementa? Sim, a ementa diz o seguinte: altera o artigo 11 da Lei 13.136, de 25 de novembro de 2004, para possibilitar o parcelamento do imposto sobre tratamento sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens, ITCMD. Senhor presidente, o projeto do governo permite o parcelamento de 12 para 48, é isso que eu estou perguntando, não é? Deputado Jair Mioto, infelizmente não houve o pedido de apensamento. E nós não podemos criar obstáculo na tramitação de um outro projeto especial de origem parlamentar. Então, o parecer é pela rejeição? Não é pela aprovação da matéria. É pela aprovação. Deputado Mário Mota, com a palavra. Esse é sobre ITCMD, é um pedido de apensamento? Não. É que o deputado Matheus apresentou um projeto de lei que trata de parcelamento de ITCMD. Sim. E tem também um projeto de lei do governo que trata da mesma situação do ITCMD. Ou seja, não houve pedido de apensamento. Então, razão pela qual... Que é o 502, que foi retirado, não é isso? Foi retirado de pauta. Do governo. Sim. Não, foi retirado de pauta desta comissão. Desta não houve pedido de encerramento de tramitação, só retirado de pauta. Foi suspenso até conversar sobre aqueles assuntos que nós comentamos. E o senhor está colocando em discussão e votação o do Matheus Caldorim, é isso? É que Vossa Excelência relatou que houve pedido de vista do deputado Ivan Nats, que está fazendo devolução. Essa é a pergunta, senhor presidente, se um projeto não prejudica o outro, uma vez que amanhã, possivelmente, a gente vote o do governo. Posso pedir vista do projeto, presidente? Amanhã vai vir um projeto do governador exatamente... Vista ao deputado Jacé Lopes. Tem um projeto desse governo que vai vir com aumento de 200 mil reais. Isso que eu estou falando. E o parcelamento é até 48 meses. Isso, tem... Deputado Mário Mota, com a palavra. Muito bem. Senhor presidente, eu relato o projeto 114/2023, que institui a realização do exame teste do olhinho para a detecção do câncer nos olhos em recém-nascidos e da outras providências, de autoria do deputado Sérgio Guimarães. Para ser bem objetivo, nessa fase processual, incumbe analisar a presente matéria de acordo com o regimento interno da ALESC quanto à admissibilidade do prosseguimento da tramitação em face da sua conformação
no PPA, na LDO e na LOA. E, analisando quanto a estes aspectos, não vislumbramos nenhum óbice de cunho financeiro orçamentário ao prosseguimento da tramitação da lei aqui projetada, uma vez que a matéria não desencadeará ônus ao erário, além do que hoje o erário já dispõe, uma vez que este teste já é realizado. Não até obrigatoriamente os 3 anos, mas o que deverá aperfeiçoar, inclusive, a atuação da Secretaria da Saúde e da Comissão de Saúde para emitir exatamente os termos regimentais à observação de um eventual acatamento das sugestões técnicas da pasta competente do Poder Executivo. Nós somos pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei 114. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Mário Mota, o projeto de lei 0114/2023, em que é autor o deputado Sérgio Guimarães. É em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Mário Mota, continua com a palavra. Eu devolvo sem manifestação o projeto de lei 0170/2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga os municípios de Vitimarsum a Vítor Meireles. Faz a devolução, deputado Mário Mota, do projeto de lei de número 0321 de 2020. 0170. Desculpe, 0170, em que tem como autor o deputado Oscar Gutz. Sua Excelência faz devolução dos votos sem manifestação. E o relator da matéria é o deputado Fernando Crelin. E o relatório e voto é pela aprovação da matéria. É discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Antídio, Vossa Excelência, deputado Mário Mota com a palavra. Por maioria. O senhor colocou em votação. Sim, voto contrário. Desculpe. Isso. Pois não, obrigado. Eu sei que Vossa Excelência estava pedindo a palavra. Mas quando Vossa Excelência for votar com a senhora, voto contrário. É que eu levantei, o senhor disse que permaneça como estão, eu não estava com o braço erguido. Quando ergui, o senhor abaixou a cabeça. Senhor deputado, vamos ao deputado Antídio. Senhor presidente, eu relato o parecer ao projeto de lei número 0321/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que inclui parágrafo único na redação do artigo 3º da lei número 16.861 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual, para vedar a obrigação do cumprimento de quarentena para recondução ao cargo de servidor temporário. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins, aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora a teor do que dispõe o artigo 73 e artigo 144 do Regimento Interno. No tocante às questões de índole financeira e orçamentária, não vislumbro óbice a continuidade da tramitação da iniciativa, eis que devem ser respeitadas as dotações orçamentárias próprias da pasta, bem como respeitados os limites da lei de responsabilidade fiscal e principalmente dos limites compreendidos pela estimativa do impacto orçamentário financeiro, considerando a devida adequação com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Assim, especificamente no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, apresento o voto pela aprovação do projeto de lei número 032/2022, nos termos da emenda modificativa apresentada às folhas 45 dos autos, denotando a continuidade da tramitação regimental, isto é, o encaminhamento à Comissão de Educação. Senhor deputado, senhora deputada, o deputado Antídio Lunelli apresenta relatório e voto ao projeto de lei 0321/2022, e que tem como autor o deputado Gessé Lopes. E Sua Excelência faz a apresentação do seu relatório e voto, que é pela aprovação nos termos da emenda modificativa apresentada e anexada às folhas 45 dos autos. Em discussão, deputado Gessé Lopes. Não, de fato, ele não tem nenhum tipo de investimento de dinheiro público, né? Só porque o professor ACT, quando ele passa na prova, ele fica lá exercendo a sua função, depois, quando termina o contrato, ele tem que ficar fora, ele não pode participar de novo,
para depois, lá na frente, participar de novo. Eu não vejo o porquê precisa continuar sendo dessa forma. Ele pode depois, novamente, prestar ali o concurso e, se passar, né, não tem problema, né, não interfere em nada para ninguém, se ele passar e poder continuar exercendo a função. Então, esse é o teor do projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra. Aprovado o projeto de lei 0321/2022. Deputado Antídio continua com a palavra. Senhor presidente, eu relato o parecer ao projeto de lei número 0363/2021, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em Santa Catarina, de autoria do deputado Fabiano da Luz. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 28 de setembro de 2021. E já vou diretamente ao exposto, por entender que a medida está em consonância e que não há óbice de teor financeiro e ou orçamentário nos dispositivos constantes do projeto de lei, na seara específica desta Comissão de Finanças e Tributação. Dentro das prerrogativas regimentais, voto pela aprovação do projeto de lei número 0363/2021, com a sugestão ao Governo do Estado da criação de um plano governamental, com as suas ações e as suas metas eleitas, mais condizentes com a sua gestão. E, por fim, no sentido de continuidade da tramitação, devendo a matéria seguir seu percurso regimental, isto é, ser remetida à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e à Comissão de Turismo e do Meio Ambiente. Senhor deputado, é pela aprovação, parecer de voto. Presidente, Só o senhor tem, deputado José, por gentileza. Senhor deputado, é pela aprovação, parecer e voto do deputado Antídio Lunelli ao projeto de lei 0363/2021, que tem como autor o deputado Fabiano da Luz. Em discussão, com a palavra o deputado José Lopes. Vistas do gabinete, presidente. Visto em gabinete, deputado José Lopes. Senhor presidente. Deputado Jair Mioto tem um projeto de lei que deseja incluir na pauta, extra pauta, é isso? Que é o projeto de lei 0200/2023, que tem como autora a deputada Ana Campanholo. Há concordância, senhores deputados? Havendo concordância, passo a palavra ao deputado Jair Mioto para a leitura do seu parecer e voto. Senhor presidente, trata-se do projeto 200/2023, que assegura aos pais e responsáveis o direito de vedarem a participação de seus filhos em atividades pedagógicas de gênero no âmbito do Estado de Santa Catarina. Já apontou na Comissão de Justiça, teve parecer favorável, e também, no tocante aos aspectos sob análise deste colegiado, nota-se que a medida busca assegurar aos pais o direito de se manifestar concordantes ou discordantes quanto à participação de seus filhos em atividades pedagógicas relacionadas à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual e outros assuntos similares. Assim, ao meu ver, a medida sobre a qual se pretende legislar não implica redução de receita ou aumento de despesa pública, que é o foco dessa comissão, estando, pois, adequado ao orçamento estadual, sendo dispensadas, desse modo, as condicionantes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É o voto pela aprovação, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei de autoria da deputada Ana Campanholo, que é o de número 0200/2023. Em discussão. Presidente. Em discussão. Deputada Luciana Carminati. Peço vistas em gabinete. Vistas Visto em gabinete, deputada Luciana Carminati. Senhores deputados, o deputado José Lopes faz a devolução do visto em mesa ao projeto de lei 0479/2023, de autoria do deputado Milton Schaeffer, e o relator da matéria, deputado Fernando Creile, Sua Excelência, optou pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra? Deputado Mário Mato. Eu gostaria de me abster, senhor presidente. Senhores deputados, que com qual permanece como se encontram, aprovado por maioria, com a abstenção do deputado Mário Mota. Senhores deputados, não há mais matéria a deliberar, mas lembro ainda aos senhores deputados e que amanhã, às 9 horas da manhã, nós teremos a reunião extraordinária da Comissão de Finanças para deliberarmos sobre outros projetos. Solicito aos senhores deputados que pautem os projetos em poder de Vossa Excelência. Um bom dia para todos, muito obrigado. Quero também aqui registrar a presença do vereador Maurício, do meu partido PSDB, da cidade de Blumenau.
Muito obrigado. Senhor presidente, também quero agradecer a presença do vereador Adilson Girardi, do MDB de Joinville. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado e um bom dia.